Então, Marinoni, ele substitui os conceitos que estão no nosso Código de Processo Civil de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, sintetizando esses dois conceitos com um único conceito de perigo da demora. E ele explica o seguinte: há perigo na demora porque, se a tutela tardar, o ilícito pode ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, ou pode o dano ser irreparável, de difícil reparação ou não encontrar adequado ressarcimento. Daí que perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como perigo na demora para a caracterização da urgência. Então, ele nos mostra o seguinte, que quando eu for analisar o aspecto da urgência, é preciso que essa urgência seja materializada, seja visualizada através da prospecção do processo no tempo. Se eu olhar que essa tutela hoje, se ela for projetada no tempo, existe o risco de que essa tutela não se efetive, ainda que ela seja concedida ao final do processo. Ou então de que ela se efetive em grau menor, fica claro que há o perigo da demora. Havendo um perigo da demora, eu tenho um dos elementos que autoriza a concessão da tutela de urgência. Pelo menos eu já posso agora reconhecer a possibilidade de pleitear uma tutela de urgência, porque há o perigo da demora. E é interessante isso ficar claro, porque se nós formos pensar em todo o processo, toda ação judicial, obviamente a parte quer receber a tutela que ele pleiteia logo. Quem não quer receber logo o direito que acredita possuir? Mas, para que haja a caracterização da urgência, não basta esse interesse na satisfação do direito. É necessário de que eu vislumbre no tempo que, se não acontecer a entrega do direito, daquela parte do direito total que está sendo postulado neste momento, no curso do processo, há grande risco de não ocorrer o exercício desse direito ao tempo em que ele for concedido, ou então esse direito vai ser exercido de maneira limitada, de maneira restrita, porque houve a degradação dele no curso do tempo. E é interessante, então, nós compreendermos, e aí já vem a tutela de urgência de natureza cautelar no artigo 301, quando ele diz que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrelamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea. Então, vejam, uma coisa importante. Enquanto no Código de Processo Civil antigo, nós possuíamos as ações cautelares, e nessas ações cautelares nós identificávamos algumas ações que eram ações especiais, por exemplo, a ação cautelar de arresto. Você tinha uma ação no Código de Processo Civil antigo chamada ação cautelar de arresto, ação cautelar de sequestro. Arrolamento de bens era um procedimento também cautelar e que tinha um procedimento específico no Código de Processo Civil. No novo Código de Processo Civil não há ações cautelares e, portanto, não há tutela cautelar, porque não há mais ação cautelar, o que há tutela cautelar, não há tutela cautelar nominada. Todas as tutelas cautelares, na verdade, só há uma tutela cautelar e ela é inominada, ela é genérica. E essa tutela cautelar engloba, portanto, o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens, deixando claro que o artigo 301 é meramente exemplificativo. Ele está apenas exemplificando algumas espécies de tutela cautelar. Mas o que vai ser a tutela de urgência de natureza cautelar? Toda e qualquer tutela que lembre da redoma de vidro, que proteja o meu direito principal que eu quero receber ao final do processo. Se eu estou protegendo o meu direito principal, isso é uma tutela de urgência de natureza cautelar. E, portanto, como também explica Marinoni, essas medidas cautelares elas vão estar observando a regra que acabamos de trazer, que é preciso que haja o fumus boniuris, ou a probabilidade do direito, e o perigo da demora, que é aquele risco do resultado útil do processo. Sobre a probabilidade do direito, daqui a pouco vamos aprofundar mais. Eu quero me ater ao perigo da demora. Esse risco ao resultado útil do processo
esse perigo da demora, ele se traduz exatamente de que se eu não proteger aquele meu direito, lá no final do processo, ou eu não vou recebê-lo, e aí vai haver o perecimento do meu direito, ou então eu não vou poder usufruí-lo de maneira plena. Vamos usar o exemplo do arresto. Quando eu tenho um arresto de um bem, qual é a finalidade? É garantir que lá ao final do processo eu tenha como receber o adimplemento de algum valor que eu estou postulando, ou até a restituição do bem, se for uma ação com obrigação de restituir. Mas eu pego o bem, guardo o bem para garantir que eu consiga efetivamente usufruir do meu direito. O arresto já é uma tutela de urgência satisfativa? Não, porque você não vai usufruir do bem, ele vai ficar arrestado, ele vai ficar sob a tutela do Estado juiz. E então você vai aguardar o final do processo para receber o bem, mas o bem já está tutelado, já está protegido. Então, já coloquei uma redoma de vidro sobre o bem. Então, isso não é uma tutela satisfativa, é uma tutela cautelar. E vejam, então o artigo 301 fala da tutela cautelar e o artigo 300 traz a regra geral da tutela de urgência. Tutela de urgência, seja de caráter satisfativo, seja de caráter cautelar, ela vai ser concedida quando houver elementos que evidenciem, primeiro, probabilidade do direito. Segundo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vimos que Marinoni ele engloba o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo, ele engloba tudo isso sintetizando no perigo da demora, no perigo in mora. E a probabilidade do direito? E a probabilidade do direito merece uma reflexão. Vamos ver as outras regras que estão no artigo 300. Que o parágrafo 1º nos lembra que o juiz pode exigir caução real ou fidejussória quando houver necessidade de garantir de ressarcimento de eventual dano em razão da concessão da tutela provisória. Ou então ele pode dispensar essa caução caso a pessoa seja hipossuficiente. A tutela de urgência admite a justificação prévia. Admite. Mas a regra, na verdade, é a concessão liminar, porque muitas vezes a justificação prévia vai retardar a tutela de urgência. E ela não pode ser concedida, vem o parágrafo 3º, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eu estou apenas apresentando o artigo 300 porque no decorrer do nosso curso, nós vamos aprofundar cada um desses aspectos da tutela. O interesse aqui de comparar o artigo 301 com o artigo 300. Por isso que eu estou trazendo essa comparação, para vocês visualizarem bem a diferença da tutela de urgência em caráter cautelar para a tutela de urgência em caráter definitivo, em caráter satisfativo. E vemos então a questão da irreversibilidade. Veja, Marinoni, mais uma vez, ele nos traz uma explicação sobre como devemos aferir a irreversibilidade. Então, Marinoni adverte, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode ser um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao dano improvável. Não há qualquer lógica em não admitir a concessão da tutela antecipada destinada a combater o perigo da demora, sob o argumento de que sua concessão pode trazer prejuízo irreversível ao demandado. Humberto Teodoro, ele também comenta sobre essa questão da irreversibilidade. E ele faz essa mesma comparação que o Marinoni. Eu não posso dizer que porque a tutela é irreversível, e muitas vezes a tutela de urgência ela vai ter esse caráter de irreversibilidade. Se, por exemplo, eu apresento um pedido de a retirada do nome de um indivíduo do cadastro de proteção ao crédito e impedir ao credor, ao suposto credor, de realizar qualquer cobrança. É óbvio que quando eu tiro o nome do indivíduo do cadastro de proteção ao crédito, e quando eu impeço o credor de continuar cobrando, pode ser que daqui a 2 anos, no final do processo, eu entenda que o autor da ação não tem direito e que, portanto, a cobrança era ela legítima. E nesses 2 anos, o indivíduo fez compras, contraiu outras dívidas
e quando você vai executar, não vai ser mais possível porque ele não vai ter mais bens. Então, aquele credor acabou sendo prejudicado pela tutela. Nós veremos mais à frente que o próprio CPC prevê a questão do dano em reverso, ou seja, do ressarcimento, da obrigação de ressarcir o dano por aquele que foi favorecido por uma tutela provisória que posteriormente foi revertida. O que nós precisamos entender é que essa irreversibilidade do provimento jurisdicional, ela vai se apresentar quando eu entregar um provimento em que existe uma certa temeridade na concessão desse provimento, de maneira que certamente ele vai ser irreversível. Porque a possibilidade de ser reversível ou não, nesse primeiro caso que eu falei, de ele não ter mais dinheiro para pagar, isso é uma probabilidade. Isso não é certo. Agora, por exemplo, se eu determino numa tutela de urgência uma demolição, isso é irreversível. Demoliu, acabou. Não tem mais como... pode construir? Pode, mas não vai ser igual. Você vai fazer uma nova construção, mas quando você demoliu, é irreversível. Então, quando o legislador ele fala deve-se reversibilidade, é preciso compreender, como ensina Marinoni e Humberto Teodoro, que nós devemos olhar a irreversibilidade sob a ótica de prejuízo. Quem que pode suportar o prejuízo ou quem merece suportar o prejuízo de eventual irreversibilidade? O autor cujo direito ele tem a probabilidade, ou seja, é um direito que provavelmente eu vou conceder, ou o réu, que teve a obrigação de cumprir aquela tutela provisória. O risco da irreversibilidade, como ensina Marinoni, não pode sacrificar um bom direito. Se o indivíduo tem um bom direito e há urgência na entrega desse direito, sob pena de perigo na demora, sob pena de risco ao resultado útil do processo, então que o réu suporte o ônus de eventual irreversibilidade. Agora, se eu entrego o direito que efetivamente ele não pode ser restaurado, e a questão não é a probabilidade de irreversibilidade, é a irreversibilidade. Então, aí eu não posso entregar esse direito, por melhor que seja o direito do autor. Por quê? Vamos de novo ao exemplo da demolição. Se eu determino uma demolição, não há como restaurar. Então, vamos imaginar a demolição de um prédio que tenha uma conotação histórica, ainda que não tenha sido tombado oficialmente pelo IPHAN, pelo patrimônio histórico. E aí, quando eu autorizo a demolição, isso é irreversível. Então, essa tutela, vamos imaginar uma pessoa que comprou um prédio e ela quer demolir esse prédio. E aí depois descobre-se que ali tem um contexto histórico, porque há 150 anos atrás nasceu uma pessoa de grande notoriedade para aquela cidade, para aquela região, e por isso esse prédio não deveria ser demolido, embora não esteja ainda, não tenha passado pelo processo de tombamento, ou não tenha o tombamento sido concluído. A parte ingressar com uma ação de demolitória e pedir a tutela provisória, essa tutela provisória ela vai afrontar a irreversibilidade. Por quê? Porque não vai ter como reconstruir esse prédio, porque o contexto histórico vai estar perdido. Então, por isso, esse exemplo, é um exemplo apenas que eu estou trazendo, deixa claro que, nesse caso, o autor, ainda que ele tenha um bom direito amparando, ele não pode ter a tutela provisória deferida. Esses são os assuntos que nós tínhamos para discutir nessa fase inicial, que, deixo bem claro, é um momento que nós estamos conhecendo os aspectos gerais da tutela provisória. Em seguida, teremos outras videoaulas em que aprofundaremos com maior densidade os aspectos da tutela provisória. Muito obrigado pela atenção e vamos seguir no nosso curso.